1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Eu vou ler de novo esse texto. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, se sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia, diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, pois eu creio que a tua palavra é verdadeira e estou aqui agora, não somente para ouvir, mas para guardar no meu coração. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, ele fala nessa carta, e é bom você saber que Pedro, ele tenta levantar o ânimo, em suas cartas, tanto na primeira carta como na segunda carta. Pedro fala para levantar o ânimo daqueles que se sentiam aflitos, afligidos, esfriados, afastados, por qualquer motivo, e haviam vários. Sempre há um motivo para as pessoas se afastarem da casa de Deus, da obra de Deus, sempre há um motivo. Jesus falou nas bem-aventuranças que nós seríamos perseguidos e injuriados e caluniados. Pedro confirma isso nessa carta. Mas tanto Jesus como Pedro falam que nós devemos nos regozijar, nos alegrar quando somos perseguidos por amor a Cristo. Quando vivemos o Evangelho, de fato o Evangelho, não podemos ter expectativa humana, temos que ter uma expectativa espiritual. Dentro do privilégio de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho da graça, eu entendi, irmãos, que toda aflição e que todo sofrimento, ele acaba se dando porque em primeiro lugar, há um confronto entre dois reinos, o reino de Deus e o império das trevas. Eu não vou nem dizer que é reino das trevas, porque o diabo não é rei. Mas a Bíblia diz que nós fomos transladados das trevas para a luz de Deus. E claro e evidente que há uma briga, que há uma guerra declarada muito antes da fundação do mundo. Quando Lúcifer, conhecemos ele por esse nome, mas o diabo, a serpente, o dragão, Satanás, se rebelou contra Deus. Claro que ele não venceu contra Deus, mas ele se levanta contra tudo aquilo que Deus criou. E você vai ver que desde o início ele causa destruição, seja na natureza, seja por meio do homem, seja por meio das circunstâncias, mas sempre o diabo, ele tendo a sua oportunidade, ele é oportuno para isso, para destruir aquilo que Deus criou,
para desconstruir as obras de Deus. Mas a Bíblia diz também que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E o mesmo Jesus que veio para desfazer as obras do diabo, ele nos deu poder e autoridade para fazermos isso, para sermos embaixadores do evangelho dele, desfazendo as obras de Satanás. Quando a gente trabalha desfazendo as obras do diabo, claro e evidente que nós temos que ser confrontados e estamos confrontando. Temos que guerrear, é uma guerra constante. Não obstante, a gente já tem a guerra interior, que a Bíblia fala, né? Da luta da carne contra o espírito. Somos seres humanos fadados a desejos, a volições, a situações humanas. Somos homens de dores, homens de emoções, e tudo isso e mais outras coisas nos levam a sermos muitas vezes subjugados em algumas situações. Mas a Bíblia diz que em tudo isso nós somos realmente mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo cita uma série de coisas que passou, vai dizendo que levou tantas chibatadas, que foi preso tantas vezes, e Paulo diz de todos os seus sofrimentos, de todos as suas dificuldades, seja na fome, seja na escassez de recursos, seja também quando ele estava na bonança, quando ele tinha condições, quando tinha alimentos. A Bíblia diz, olha, em todas essas situações, eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele vai apontar realmente para uma briga constante, para uma guerra constante. E quando o apóstolo Pedro, aqui ele fala sobre o sofrimento por Cristo e o privilégio glorioso de sofrermos por Cristo, nós temos que ter muita maturidade. Porque tem pessoas que, por causa desses sofrimentos, por causa de sentimentos, de emoções, acabam se desviando, acabam se esfriando, acabam deixando o chamado de Deus. E, irmãos, é muito importante você saber que nós somos chamados, diga, nós somos chamados para andar em santo procedimento. Mesmo diante de todas as batalhas dessa vida, do mundo espiritual que nos cerca, nós somos chamados para andar como igreja de Cristo em santo procedimento. Abra aí, por favor, em 1 Pedro 1,15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim, olha só. Posso ler? Eu vou ler do 13 em diante, para melhorar para vocês. Vamos lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê, pessoal? Sóbrios. Cingindo o vosso entendimento. Ele não está cingindo os lombos, não. Ele está cingindo o entendimento. E diz assim, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Diga para o seu irmão, você é filho da obediência? Mas bispo, olha, é porque eu passei por muitas coisas. O senhor não sabe o que eu já sofri na minha vida. Irmãos, a gente tem que trocar um pouco figurinha, porque eu também. E é inadmissível que seja qualquer coisa possa se tornar uma desculpa para você se afastar do amor de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse que nada poderia afastá-lo do amor de Cristo. Nem a espada, nem a fome, nem a nudez, sabe? Nem poderes, nem principados, nem potestades, nada poderia afastá-lo do amor de Cristo. E nós vemos hoje uma igreja muito, mas muito afetada por ataques diretos do inferno, por constrangimentos do diabo nesse movimento que não é e não se parece com a verdadeira igreja de Cristo. Porque quando você olha para as estruturas que estão sendo levantadas, e você olha para a Bíblia Sagrada, você não vê uma igreja sendo edificada sobre a rocha. Eu vejo no século 21, estruturas religiosas sendo levantadas, eu vou falar aqui do meio evangélico, mas entenda, em todas as religiões,
Eu vejo estruturas e mega estruturas sendo levantadas, mas que não coadunam com a visão do chamado da graça. Quando aqui o autor da carta, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo que nós temos que cingir o nosso entendimento, ser sóbrio, esperar inteiramente na graça revelada por Jesus Cristo, como filhos da obediência. E eu vejo uma igreja adoecida por não estar revestida do conhecimento. Às vezes eu não gosto de ir muito em vários lugares, eu sou muito de casa. Mas quando a gente assiste aí na internet uma pregação de alguém, eu fico olhando, às vezes, sabe o que é que eu conto, amado? Eu conto quantas vezes o pregador abriu a Bíblia. Eu conto quantos textos da Bíblia ele fala para os irmãos abrirem. É incrível que a maioria das pessoas hoje, elas não sabem nem abrir uma Bíblia. Verdade ou mentira? É incrível como as pregações, elas estão voltadas para animar, para levantar o astral das pessoas, e não para mostrar a revelação da graça, e não para mostrar o que é a graça de Deus, e não para mostrar que você tem que ter o conhecimento da revelação de Cristo, e com isso adquirir a consciência de uma postura onde você tem que ter responsabilidade com o seu chamado. Todos nós fomos chamados para sermos reino e sacerdócio santo, e nós temos que ter uma postura de responsabilidade com a nossa alma e com a alma do próximo, com a alma daquele que olha para nós como luzeiros da terra. Amém ou não amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu complicar, você me diz, viu? Mas veja, verso 14, ele diz, como filhos, diga, como filhos da obediência. Mais uma vez, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então veja que revelação gloriosa. Ele diz que nós temos que sermos advertidos em nossa própria consciência sobre a obediência, a fim de nos amoldarmos às revelações da graça e não nos moldarmos às paixões infames que outrora praticamos. Nós temos que receber a revelação de Cristo e não o secularismo, e não o paganismo, e não o proselitismo mundano que se formou em uma religião pragmática, hedônica. As pessoas estão cheias de desejos, estão cheias de vontades, mas não estão cheias de Deus. Não estão cheias do Espírito Santo. Não estão cheias da salvação. Não conhecem a palavra. Olha só, quando Jesus ele revela, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, há irmãos que pensam que Jesus estava apenas se posicionando de uma maneira religiosa, mas não. Aquela é uma revelação propícia aos judeus, porque os judeus, eles tinham no seu entendimento que para chegar até Deus, haviam 3 portas ou 3 acessos dentro do tabernáculo e dentro do templo construído na época por Salomão. Essas 3 portas, através delas chegava no Santo dos Santos. E a primeira porta, segundo o Talmud, que é o livro dos estudos dos judeus, a primeira porta era caminho. Diga, a primeira porta era caminho. O nome da segunda porta era verdade. E o nome da terceira porta era vida. Então, para ele falar que ele era o único acesso a Deus, ele disse ao judeu, você que quer chegar até o Santo dos Santos, só pode chegar até lá
através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então ele está explicando ao judeu. Nós, gentios, temos que perceber essa metáfora, temos que entender esse posicionamento de Cristo ali para a nossa vida espiritual, entendendo que ele é o único caminho, que ele é a revelação da graça, que ele é uma vida nova que nós temos que viver, irmãos. E claro que essa vida nova exige de nós mudanças, sim ou não? Sim ou não? Essa vida nova exige de nós um compromisso. Essa vida traz sofrimentos também, traz dores, traz dificuldades, dissabores. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. Quando Pedro se aproximou de Jesus, depois, já no finalzinho, quando Jesus estava para subir ao céu, Jesus questiona Pedro por 3 vezes se ele o amava. E nas 3 vezes ele disse que sim. E nas 3 vezes o Senhor vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que o Senhor diz: olha, um dia, Pedro, olha que promessa. Ele não prometeu: um dia, Pedro, você vai ter uma mega estrutura na sua vida econômica, como o povo de hoje quer. Ele não disse: Pedro, você vai ter um carro do ano, você vai ter uma casa triplex. Ele não prometeu que ele seria um grande empresário. Olha o que ele prometeu: um dia vão te levar para onde você não quer ir, vão te vestir do jeito que você não quer se vestir, e naquele dia tu saberás como vai glorificar o meu nome. Sabe do que Jesus estava falando? Da morte de Pedro. Quando Pedro foi levado para a crucificação, ele foi despido como todo crucificado, e naquela hora, quando quiseram pregá-lo, ele disse: não me crucifiquem do jeito que fizeram com o meu Senhor, porque eu não sou digno de morrer que nem ele. E inverteram, colocaram de cabeça para baixo. Foi o pedido de Pedro para glorificar o nome do Senhor. Amém? Veja, cada um dos apóstolos glorificou o Senhor de uma maneira especial. Nenhum teve a vida fácil. Nenhum teve a vida, e aí eu quero cutucar os irmãos do triunfalismo, da afirmação. Eu queria perguntar: qual daqueles grandes homens que levantaram paralíticos, que curaram os cegos, que andaram com Jesus, que viram a multiplicação de pães e peixes, qual daqueles homens desfrutaram dessa vida de maneira próspera, rica? Nós vamos ver que eles tiveram fins assim muito, muito difíceis. Cada um deles pagou com a vida, excetuando João, mesmo esse que foi jogado lá numa caldeia de óleo, né? Fervente, mas ele não morreu ali. Ele morreu de morte natural. Foi o único dos discípulos, foi João. E veja, ele era o discípulo amado, não era o discípulo amado? Mas Deus deu a ele a revelação da ira. O que é o Apocalipse? Apocalipse significa o quê? Revelação. E o que é que o Apocalipse revela? Revela o juízo de Deus sobre os ímpios. Mostra o juízo de Deus sobre Israel, sobre os ímpios, mostra o período tribulacional, mostra todo um acontecimento que nada tinha a ver com aquela visão de amor. Se você ler a primeira carta de João, a segunda carta, ele vai falar: nós temos que amar uns aos outros, aquela coisa toda. Quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ali eu acho que a ficha cai um pouco, ele diz: puxa, eu acreditava muito só naquele amor, mas eu descobri que Deus também é juiz. E ele, como juiz, ele é justo juiz. E Deus, ele é juiz e justiça sobre aqueles que o amam. Interessante isso. Que a igreja hoje procura tanto amor, é tanto amor. O povo quer se apaixonar por Deus. O povo quer se emocionar com Deus. E não entende que a revelação da graça traz para a gente
uma profunda dor. A revelação genuína da graça nos leva a passar por 3 portas: caminho, verdade e vida. E essas 3 portas são 3 portas de maturidade. São 3 portas de revelação, não só de Deus, mas do que eu sou e do que eu tenho que me tornar para chegar lá. E nessa revelação da graça, eu não posso exigir, eu não posso querer que Deus venha a me dar para que eu desfrute de coisas da terra, quando o chamado da graça não é para a terra, mas é para o céu, irmão. Aonde estão os pregadores do evangelho? Aonde estão aqueles que deveriam pregar o evangelho da graça? E aonde estão as ovelhas que deveriam estar vivendo esse evangelho? Eu queria apontar para vocês algo interessante sobre isso, porque o homem luta pelo ouro. O ouro é precioso, mas lá em 1 Pedro 1,7 diz assim, para que uma vez confirmando o valor da vossa fé, e tem gente que não sabe dar valor à fé, tem gente que não sabe dar valor a Cristo, tem gente que não sabe dar valor à igreja, tem gente que não sabe dar valor à palavra. E ele diz, para que seja confirmado o valor da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você pode dizer isso? Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe por que a fé é mais preciosa do que o ouro? O ouro leva você até onde? Até onde você vai com o ouro? Você diz, olha, com dinheiro no bolso eu vou longe, viajo o mundo todo, né? Eu posso conhecer o planeta inteiro com o dinheiro da terra. Eu posso ter todas as coisas que eu quero com dinheiro. E no final? E no final, o que Asaf diz no Salmo 73? Caminhos escorregadios para a morte. Caminhos escorregadios para onde? Para a morte. O que Salomão falou na sua grandeza, na sua riqueza? Vaidade. Tudo é. Agora, pondere comigo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Eu posso ter o ouro do mundo todo, mas o ouro do mundo inteiro não vai salvar a minha alma. Não vai trazer graça para a minha alma. Não vai purificar a minha alma, não vai consertar a minha alma. Mas uma fé revelada pela graça de Cristo, uma fé salvífica, uma fé soteriológica, uma fé da revelação do Cristo, do Salvador, ela é o meio. E olha, se existe algum meio de alcançarmos essa graça, se chama fé. Então, de que me adianta ganhar o mundo e perder minha alma? De que adianta ganhar todas as coisas perecíveis e perecer com elas? Então, no texto, na carta aos Éfesos, capítulo 2, ele diz, no verso 8, pela graça de Deus sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Para que ninguém se glorie. É uma dádiva, essa fé é o maior dom. É a maior posse. Porque quando a fé é o meio de alcançar a graça, entenda isso. Eu não falo de uma fé religiosa, prosélita. Eu não falo de uma fé indutiva, conduzida por pragmatismos, por afirmações humanas, ou filosóficas, ou ideológicas. Eu não falo dessa fé. Mas eu falo de uma fé que nos faz renunciar o pecado.
Eu falo de uma fé que nos faz tomar a nossa cruz e seguir o Evangelho, que nos faz renunciar a nós mesmos. Eu falo de uma fé que me faz ser capacitado pelo Espírito Santo, uma fé que me faz ser revelado do pecado, do juízo, da justiça, o que está por vir, o que está por acontecer. Será que a gente não enxerga o cenário mundial? Não percebemos a loucura do dia a dia? O ser humano cada dia mais perturbado, sim ou não? As pessoas estão confusas. As pessoas não sabem mais para onde correr. Elas querem se apegar a alguma coisa que possa trazê-las a uma esperança. Enquanto as pessoas estão assim, sacudidas, levadas de um canto para outro, como as ondas do mar, essa igreja corrompida, essa igreja abduzida pelas paixões, pelas volições humanas, pelos desejos da terra, ela não tem pregado o evangelho da graça, não tem revelado esse evangelho. E é por isso que há muitos irmãos hoje que apostataram da fé. Sabe o que é uma apostasia? É um desvio, é um afastamento do alvo. Enquanto Paulo escreve aos Filipenses, né? Carta muito importante, a carta dos Filipenses, ele declara que o alvo é Cristo, que nós temos que esquecer do que ficou para trás, devemos prosseguir para esse alvo. A igreja, ela tem muitos alvos, mas nenhum tem sido Jesus. Sabe, quando a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, é que eu vejo que a igreja, ao longo dos anos, em vez dela aproximar-se como noiva amada, como igreja adornada, lavada, igreja remida, igreja regenerada, para um dia ser o quê? Arrebatada. Essa igreja, ela cada dia mais, ela está obscurecida. E, infelizmente, as palavras de João Batista são lembradas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou? Existem muitas lideranças que se levantaram ao longo dos anos, mas com discursos vãos. Paulo falou isso a Timóteo, Paulo falou aos Tessalônicos, Paulo falou aos Coríntios, repreendendo com veemência aqueles que liberavam, que praticavam um discurso liberal, um discurso progressista, um discurso onde as pessoas podem adaptar textos bíblicos. E nós vemos que a visão da igreja atual é que tudo seja contemporaneizado, que tudo seja modernizado. Não somente as estruturas físicas, mas as estruturas emocionais, as estruturas, inclusive, dos ensinos. Então, estão buscando um outro evangelho, estão acreditando em uma outra palavra. Eu vi um religioso, eu não vou falar de qual religião, dizendo que a igreja é a verdade e não a palavra. Declarando isso a público. E dizendo com clareza que as pessoas não precisavam crer na Bíblia, mas tinham que crer na Santa Igreja. Irmãos, quando nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, nós temos um fundamento que é Cristo, que é o Verbo, que é a palavra, que é o Logos de Deus, que se revela a nós e nos faz perceber a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos.
O problema é para onde você está caminhando. O filho que deixou o pai, lá em Lucas 15, o filho pródigo, ele deixa o pai porque o coração dele estava cheio de desejos. Eu não preciso ler aquela parábola para que você entenda que ele vai se distanciar do pai, mas mesmo dentro da casa do pai, ele já estava distante do pai. Mesmo tendo tudo que o pai tinha lá dentro de casa, mesmo ele desfrutando das coisas da casa do pai, mas ele estava afastado do pai dele dentro de casa. E quando ele diz ao pai, pai, me dá a herança para que eu vá embora daqui, sabe, ele rompe ali com uma coisa que é muito interessante, porque ninguém recebe herança sem a morte de alguém. Então é como se ele estivesse dizendo ao seu pai, para mim você morreu. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui apenas de corpo. Porque a minha alma, o meu desejo é estar bem longe daqui. Quem está me entendendo? Então ele recebe do pai, o pai divide com os dois filhos, ele vai embora. Ele vai fazer tudo que dá na cabeça dele. Que nem todo mundo, quando se afasta da casa de Deus, faz. Só que um dia, ele percebeu que não tinha mais nada. Tudo que ele recebera havia sido gasto. E ele se encontra em uma situação difícil, se alimentando das alfarrobas, dos porcos, não tendo amizade, não tendo ninguém que o amasse. Ele lembra da casa do pai e diz, olha lá, eu tinha tudo e não dei valor. Aqui eu não tenho nem o que comer. E ele resolve voltar para a casa do pai. Todos sabem o resto da história. O pai o recebe, o pai o abraça, o pai faz festa, o pai dá um anel para ele, dá uma vestimenta nova. Essa é a vontade de Deus, receber você que está afastado, amém? Mas tem um segundo ponto dessa história que ninguém lembra. O filho que tinha ficado com o pai. Ele tinha ficado lá. Mas quando ele vê o outro voltando e fazendo festa, ele fica irado. E ele diz, olha, eu sempre estive aqui e o senhor nunca matou nenhum cabrito para festejar comigo. Esse te largou, foi embora, gastou tudo que tinha e agora volta com a mão na frente e outra atrás e para ele o senhor faz festa e dá anel e dá roupa. Sabe o que eu percebo naquele filho que havia ficado? Ele havia ficado, mas ele não estava também na casa do pai. Porque ele não consegue enxergar o tamanho da misericórdia, do amor que o pai estava dedicando ao filho perdido. Ele não consegue, olha, se ele tivesse mesmo sendo participante daquela criação, daquele lar, se ele conhecesse o pai a fundo mesmo, ele teria dito ao irmão, olha, eu te amo, eu te recebo também. Mas ele também estava lá desviado. Ele estava ali, mas não estava realmente voltado para a revelação do pai. Irmãos, nós temos dois tipos de pessoa talvez aqui nesse lugar. Os que já foram, estão aqui talvez para voltar hoje. E aqueles que estão só por estar, mas ainda não entenderam o que é estar aqui. Porque quando você entender o que é estar aqui, você vai fazer uma introspecção e vai ter uma revelação de si mesmo tal que nunca mais você vai negligenciar a revelação da graça. Nunca mais você vai ficar reclamando do que você não tem por estar aqui. Ah, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso curtir minha vida, eu não posso ir para as festas, eu não posso usar roupa decotada, eu não posso. Você nunca mais vai reclamar.
Se você se converter dentro da casa do Pai, você vai entender que essa estrutura é para te dar tudo aquilo que a tua alma precisa. A maior dádiva da revelação de Cristo é a nossa salvação. E eu queria terminar pedindo a você que abra aí em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vemos a citação das duas últimas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vemos uma questão comportamental das duas. E a leitura que nós fazemos na visão comportamental dessas duas últimas igrejas é que uma busca conhecimento e a outra não está nem aí para nada. Veja, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui é uma revelação que todo aquele que é pré-tribulacionista utiliza esse texto para dizer: a igreja que está pegada ao conhecimento de Cristo vai ser arrebatada. Amém? Logo na sequência, no verso 14, ele diz ao anjo da última igreja, Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Verso 18. Aí no 17 eu pulei. Dizes: estou rico e abastado, e não preciso de o quê, pessoal? De nada, de coisa alguma. Sabe quando alguém diz para Deus: Senhor, eu tenho o que quero, não preciso de mais nada. E tudo que ele quer é no campo material, é no campo humano. Ele não se preocupa, dentro do contexto da revelação da graça, com a riqueza do conhecimento, com a riqueza da revelação de Cristo. Essa igreja que vai ser arrebatada, ela não está enraizada no mundo, ela não está esperançada no mundo. Ao contrário disso, você conhece um arrebatado hoje, quando você olha e vê que a esperança dele não está aqui, mas lá em cima. Olha o que o Senhor disse: vós sois cá da terra, cá de baixo, eu sou da onde? Lá de cima. A ordem é não olhar para as coisas da terra, mas para as coisas do alto. Veja, quando Isaías 55 revela que o caminho de Deus e o pensamento de Deus é lá em cima e não aqui embaixo, ele diz assim: vocês têm caminhos baixos e pensamentos baixos, mas o meu caminho e o meu pensamento é mais alto que o vosso. Ele fala de um pensamento mais alto, de um caminho mais alto, que só pode ser conquistado quando nós olhamos para o alvo. Quando nós percebemos a nossa necessidade de desarraigar a nossa vida desse mundo cheio de concupiscência, de desejos, de paixões. Sabe, quando alguém é ilusionista, consegue... Uma vez eu fui num circo, o cara fez desaparecer um avião na minha frente, um helicóptero lá, um bicho... E o cara fez desaparecer na minha frente. Eu olhei para minha esposa e disse: rapaz, que negócio é esse, cara? Que marmota é essa? E aí eu fico pensando, se um cara consegue fazer isso comigo, imagine Satanás com nós todos, hein? O pai da mentira, está lá em João 8. Mas sabe por que ele ilude as pessoas?
Porque elas gostam da mentira. Eu gosto de perguntar isso. Você prefere uma dura verdade ou uma linda mentira? A maioria das pessoas dizem uma dura verdade, mas vivem uma linda mentira. Elas querem ouvir uma dura verdade, mas não querem viver a dura verdade, querem viver uma linda mentira. E o diabo tem pintado e bordado uma linda mentira, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam para Deus, que você pode ser o que for, que Deus te ama e te aceita do jeito que você é, que você é uma pessoa, sabe, é a menina dos olhos de Deus. Deus jamais vai renunciar a você, vai entregar você, vai jogar você lá no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é uma linda mentira, porque quando você lê, Jesus foi o que mais falou do inferno. Os apóstolos falaram tanto do inferno, e quando a gente começou a ler hoje, a revelação da graça, ela fala que os desobedientes não vão herdar o reino dos céus. Não vão entrar lá. Os ímpios, os pecadores, os aborrecedores de Deus, não vão entrar lá. A gente tem que acordar para esse fato antes que tudo se resolva, que tudo se acabe. Sabe quando é que o juízo de Deus vai acontecer na sua vida? Ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento. São dois momentos que nem eu nem você dominamos. Dominamos? Nós sabemos que hora vai ser? Não, né? Então nós temos que estar vigiando. Lá em Mateus 24 tem várias ordens: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Lá em Apocalipse já diz assim: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, É incrível, vigiai e orai, quem tem ouvido ouça, vigiai e orai, quem tem ouvido ouça. Você está cumprindo essas duas ordens? Se você se afastou do Evangelho e foi para outro, o qual não é o Evangelho, Gálatas 1, 8 e 9, Paulo diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando desse Evangelho para o outro, o qual não é o Evangelho. E eu vos digo, que ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro Evangelho, seja ele o quê? Maldito, anátema. E como tem aí anjos da esperança colocando outro evangelho, ensinando que você pode, sabe, palavras de afirmação, palavras que iludem você, que fazem o helicóptero aparecer, fazem um carro aparecer na sua frente. Palavras de um ilusionista chamado Lúcifer. Eu nunca me esqueço que meu pastor, Gesmiel Norberto, pastor que me ganhou para Jesus, uma vez ele falou de um muro muito bonito. E as pessoas caminhavam nessa calçada porque gostavam de ver aquele muro todo pintado, bem pintado, cheio de pinturas, sabe assim, daquelas mais caras. Ali tinha a pintura do Picasso, ali tinha vários grandes pintores que tinham pintado naquela parede. E as pessoas caminhavam, olhavam para aquela parede, estavam, sabe, totalmente iludidas e não queriam sair de perto dali porque eram cada uma mais bonita do que a outra. E aí alguém chegou para aquelas pessoas e disse assim: o que é que vocês estão fazendo aí? E as pessoas disseram: nós estamos olhando para essa linda parede. E a pessoa disse: você sabe o que está por trás dela? Não. Então vem cá, sobe nessa escada. E ele deu uma escada para aquelas pessoas subirem e virem. Sabe o que tinha do outro lado? O inferno. Eles estavam caminhando, na sequência daquela caminhada, eles iam dobrar e entrar no inferno. Só que a ilusão era tão grande, a beleza era tão grande, que eles não estavam notando que estavam caminhando rumo ao inferno. Meu pastor, quando falou isso, eu guardei aquela informação e disse: rapaz, eu não posso me deixar levar pela beleza
do mundo, pela beleza da vida. Claro que ninguém quer viver uma vida, né, medonha, difícil, mas se nós temos que passar por sofrimentos por causa do evangelho da graça, como disse aqui o apóstolo Pedro, que passemos e glorifiquemos o Senhor com as nossas vidas. Você entende isso? Então um dia você se afastou, um dia você foi para longe, só porque você se iludiu. Satanás mostrou uma parede linda, mas você não sabe que depois dela vem o inferno. Nada que o diabo te deu é para o teu bem. Nada do que ele te oferece é para a salvação da tua alma. Tudo é para corromper e induzir você ao erro. Jesus veio e mostrou na cruz a revelação da graça. Amém? Você gostaria hoje de voltar à casa do Pai, ser recebido pelo Pai, ser abraçado pelo Pai, ser acariciado pelo Pai que te ama e que hoje está aqui pronto a salvar a tua alma? Ou você quer continuar se iludindo com os muros que Satanás mostrou para você? Com os banquetes que o diabo preparou para você? A igreja que vai subir tem um banquete celestial pronto. Eu não troco o meu assento do lado de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não troco o meu banquete nas bodas do Cordeiro por esse banquete de Nabucodonosor, por esse banquete que o diabo tem oferecido para que as pessoas sintam prazer. Existem duas palavras que você deve não esquecer hoje. Diga: prazer, hedonismo, felicidade, eudaimonismo. Não queira essas duas coisas. Não aqui. Queira lá em cima. Coloque o seu foco lá para cima. Todo o prazer, toda a felicidade lá em cima. Aqui, o que você puder viver para glorificar o nome do Senhor, viva. Não espere muita coisa, mas se vier, receba. Amém? Se Deus quiser te dar, alguém me perguntou, se Deus quiser que o senhor fique rico. Bom, eu não faço questão, mas se Deus quiser, amém. Eu não faço questão. E me perguntaram por quê. E eu digo bem claro: o que é que um rico tem a mais do que eu? Dinheiro? Ele não tem a minha fé, então eu sou mais rico que ele. Vocês estão entendendo? Então, aquele que não foi culpado pelo inferno jamais vai trocar a fé pela riqueza. Eu não tenho ilusão nisso. Como pastor, já fiz muitos enterros. Eu detesto fazer, mas tenho que fazer. E eu nunca vi um caminhão de mudança acompanhando nenhum deles. Eu nunca vi o guarda-roupa ir junto com o morto. Eu nunca vi o carro do ano chegar lá e entrar no mesmo buraco. Então você veio nu e vai voltar do mesmo jeito. Você não tem nada, quando veio não tinha nada, e quando voltar, muito menos. Agora, aquele que está em Cristo e que é nova criatura, passa dessa para a vida eterna. Você sabe que assim que você fechar os olhos, você vai para o paraíso de Deus? Você quer riqueza maior do que essa? Agora, quem morre sem Cristo vai direto para o Hades. Você sabe, um lugar tenebroso, um lugar sem esperança, um lugar onde não há mais volta, onde as pessoas estão conscientemente esperando serem lançados na eternidade do lago que arde com fogo e enxofre. Todos lá têm essa consciência. Você está aqui agora, ainda tem a chance de ser alcançado pela graça de Deus. Ainda tem a chance de tomar sua decisão e servir a Deus com seriedade de propósito. Quero terminar lendo esse texto que nós começamos. Vamos lá. Volte para o texto áureo. Vamos lá.
Verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se o justo passa dificuldade por causa da salvação, o ímpio, que não tem dificuldade com nada, que vive na prática do pecado, uma prática até dolosa, qual a esperança que ele terá? Veja isso, pense na sua vida agora, pense se você quer mudar a sua existência a partir de hoje. Bispo, eu estou afastado do evangelho, eu fui para um sistema religioso que me ensinou a viver prazeres, desejos, e eu me senti bem durante um certo tempo, mas hoje eu estou vazio, sem Deus, sem a esperança do arrebatamento, da vida eterna. Eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar àquele primeiro amor, eu quero voltar àquela prática de evangelho genuíno, eu quero voltar ao arrependimento sincero, eu quero mergulhar no rio da misericórdia de Deus. Eu não quero mais viver como aquele filho lá, dissolutamente afastado do Senhor, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do contexto religioso. Eu não quero mais viver distante de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? A prática das primeiras obras. Hoje eu quero chamar você para isso. O nome desse momento aqui de culto é resgate por isso. Se eu conseguir resgatar uma só alma aqui, eu vou cobrir uma multidão de pecados. Se forem duas, então, o céu vai entrar numa festa grande. Então vamos ver quantas pessoas hoje vão abrir o coração para serem resgatadas por Deus. João 16 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do... Você crê nisso? Quem crê? Romanos 10, 9 diz que nós temos que confessar com a boca para salvação e com o coração para quê? Crer na justiça de Deus. Então o chamado é confessar com a boca e crer com o coração para a justiça. Amém? Aquele que hoje quer confessar, que quer crer, vai hoje tomar uma decisão e vai vir aqui na frente entregar a sua alma ao Senhor. Se está afastado, volta para a casa do Pai agora. Se nunca veio, hoje vai passar a ser um filho de Deus por meio da palavra. Amém? Glória a Deus. Fique toda a igreja de pé, por favor. Por favor, põe a mãozinha no seu coração. Feche os seus olhinhos. Toda a igreja. Eu vou pedir que você agora não converse com mais ninguém. Só você e Deus. Sabe, esse é o momento que todo mundo que está lá no Hades, sem esperança, gostaria de ter, mas não tem. Você foi premiado essa noite aqui. Você é um bem-aventurado por estar aqui nesse lugar, ouvindo essa palavra para salvar a tua alma. Eu podia simplesmente, mas isso não faz parte da minha índole pastoral, encher vocês de um blá blá blá. Vocês iam ficar aqui gritando, pulando, sentindo alegria, mas não iam ser salvos. E eu resolvi marcar o meu ministério sempre com a revelação da graça de Cristo. Ainda que sejam sarças e espinhos, ainda que haja duros semblantes quando a gente confronta o pecado das pessoas, mas nós temos que ser profetas no meio do povo de Deus. Seja aqui, agora, ou seja um dia no juízo, você saberá que o Senhor mandou um profeta no meio para falar de Jesus para você. Espero que seja aqui e agora, porque o juízo da igreja traz a salvação, mas o juízo que vem através de Jesus, no final dos 7 anos, vai ser um juízo muito, muito ruim.
Porque quando ele vier, ele vai condenar, vai lançar no inferno aqueles que não quiseram saber de Cristo. Então, a Bíblia fala sobre o juízo da igreja, essa revelação de Cristo para que dentro da igreja, através da palavra, por meio do Espírito, mediante a fé, você alcance a salvação. Eu espero que você tenha se dado por avisado e que hoje você tome essa decisão sincera. Amém? Quem hoje quer entregar sua alma para o Senhor Jesus, vem aqui na frente, por favor. Sai do seu lugar e vem. Olha, 1, 2. Já estou cobrindo 3, olha aí. 4 ali, ó. Já cobri mais de uma multidão de pecados. Já tem 4 aqui. Já ganhei minha noite. Olha, já ganhei minha noite. Agora falta você ganhar a sua. A minha eu ganhei. Primeiro que veio, eu já ganhei minha noite. Mas a sua ainda não foi ganha, não. Foi? Você vai ganhar quando você entrar em profundo arrependimento na presença de Deus. Como é o nome dessa igreja? Como é? Entendeu por que é Cristo salva? É Cristo salva. A nossa chamada aqui é para a sua salvação. Quem será a 5ª pessoa que vai receber Jesus Cristo como Salvador? Vem aqui na frente. Bispo, eu estou afastado, desviado, então vem. Eu estou frio na fé, vem. Só não fica aí. Só não fica dando lugar a Satanás, porque ele vem para destruir você. Amém. Tome a sua decisão e venha. Tome a sua decisão e venha. Procure.